fazer o convite de todas as manhãs. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos aproximar do Deus e Pai. Vamos buscar da graça do Senhor, buscar da sabedoria. Só Deus pode nos dar, né? Só o Senhor pode derramar sobre nós sabedoria. Pai querido, Deus Todo-Poderoso. E quando eu digo Todo-Poderoso, é porque eu tenho consciência de que o Senhor pode tudo mesmo. Coisas impossíveis ao nosso pensamento, à nossa imaginação, o Senhor pode. Tu és todo-poderoso. Se a humanidade chegou até aqui, é pela bondade, é pela compaixão de Deus. Porque o Senhor tem propósitos. E homem nenhum pode alterar esses propósitos. Anjo nenhum pode alterar os propósitos do Senhor. E nós te glorificamos nesta manhã porque conseguimos reconhecer isso. Como o Senhor é bom. O Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos mantido em pé. Firmes. Às vezes, balançamos um pouquinho, Senhor, pela fraqueza humana, pela fraqueza da carne, mas o Senhor nos sustenta. Muitas vezes caímos, muitos de nós caem e o Senhor nos levanta. Pela tua bondade. Graças nós te damos, nós não nos esquecemos de render graças ao Senhor. Louvamos o Senhor, não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração. Recebe o nosso pedido, o nosso culto, recebe a nossa presença junto ao Senhor. Não olhe, Senhor, não dê atenção às nossas fraquezas. Não dê atenção, Senhor, a essa carnalidade excessiva que muitas vezes nós temos. Fala conosco. Ajuda-nos a nos prepararmos para o grande dia, quando o Senhor virá buscar a igreja. Recebe o nosso culto, recebe a nossa presença. Ajuda-nos a nos transformarmos. Cuida de nós, como o Senhor tem cuidado. E esta é a oração que nós fazemos, glorificando, honrando, adorando o Senhor sempre, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, bom dia, irmão Edjalma, bom dia, seja bem-vindo.
vamos abrir a Bíblia, porque hoje nós vamos falar, deixa eu marcar aqui, hoje é dia 17, eu tenho aqui um lugarzinho que eu anoto, né? E é sempre bom deixar anotado aquilo que a gente falou, né? Colossenses 1, do 13 ao 20. Pronto. Pode abrir sua Bíblia aí se você quiser. Carta aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses é em função da cidade de Colossos. Era uma cidade geograficamente, hoje ela faria parte da Turquia, cidade de Colossos. Por causa disso que é aos Colossenses, pessoal de Colossos. Capítulo 1, versículos do 13 ao 20. Se puder ler comigo, é muito bom, viu? Se você não puder ler, pelo menos ouça. Colossenses 1, do 13 ao 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, nós vamos falar hoje sobre encarnação. Deus, que é Espírito,
Não se esqueça disso. Isso tem que estar na sua mente. Deus é Espírito. Ele se encarna em Cristo Jesus. Foi isso que a gente acabou de ler. Deus que é o Espírito é invisível. Você está me entendendo? Quando a gente começa a estudar a Bíblia e a adquirir conhecimento, e a fazer uso desse conhecimento, a gente começa a entender e a ver e a não aceitar, obviamente, a maioria das coisas que a gente vê. Deus é Espírito. Por causa disso que Ele é invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. E Deus se torna visível para o homem como? Se encarnando. Senão o homem não consegue ver. E Deus se encarna em Jesus. Ah, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Você está contradizendo a Bíblia, meu irmão. Minha irmã, porque hoje eu recebi uma notícia aqui de uma grande denominação e recebi o vídeo junto. Aliás, acho que está na internet isso. De um pastor lá dizendo: aqui não tem pastora. Uma das maiores denominações do Brasil, que começou lá em Belém do Pará. Ele dizendo assim: aqui não tem pastora, nem consagrada, nem por consideração. Eu falei: olha. Porque a gente só recebe notícia, né, que as pessoas estão inventando coisas. Esse daí está dizendo: aqui não, Baragulé. Ah, mas a gente chama ela de pastora por consideração. E ele está dizendo: não, nem por consideração. E muito menos por consagração. Mas isso eu falo lá, ó. Então, Adão foi criado. Presta atenção, porque isso daqui você precisa saber. Por que você precisa saber? Para que ninguém passe você para trás, né? Os programas de televisão todos os dias denunciam os golpes que as pessoas estão sendo vítimas, quer pelo WhatsApp, quer pelo telefone, né? A polícia prende toda hora esse pessoal que vive dando golpe aí. E a gente aqui denuncia os golpes dentro do cristianismo. Golpes, mentiras. É isso que os apóstolos, você pode ler, todos eles, os evangelhos, você pode ler as cartas, todas, e todos os evangelhos, e o livro do Apocalipse, denuncia os golpes que a igreja de Deus sofria e iria sofrer. Então você precisa saber disso.
Adão foi criado. Adão foi criado. Todo o restante da humanidade foi gerado pelo processo natural. Só Adão foi criado. Depois de Adão, todos foram gerados através de um processo natural, homem e mulher. E se Jesus tivesse nascido de uma geração natural, isso é, entre um relacionamento natural de homem e mulher, Jesus teria nascido com o espírito que nós nascemos. Um espírito caído. Porque Adão pecou. Por causa disso que Jesus nasceu por um processo divino. Para não nascer com o espírito caído. E a Bíblia fala disso. Em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem, este homem é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então Jesus, que não pecou, não poderia nascer de um relacionamento natural. O homem, ele é sujeito à morte. Se não for arrebatado, é sujeito à morte. Ele é sujeito ao diabo, às tentações. Então, toda a descendência do homem consiste em outros homens caídos. Seus filhos, meus filhos, seus netos, meus netos, seus parentes, meus parentes, são homens caídos. Por causa disso, que o Redentor, Jesus Cristo, não poderia estar submetido à morte. Por quê? Vamos ver se você entendeu isso que eu estou falando. Porque a morte é consequência do pecado. Ah, mas Jesus não morreu, mas ele não morreu naturalmente. Ele se entregou para morrer, é diferente. O descendente prometido, no Velho Testamento todo, precisaria ser alguém sobre quem o diabo não tivesse direitos nem autoridade legal. Porque o diabo tem direito e autoridade legal sobre todo ser humano que não esteja no Redentor. Você está entendendo isso? Todo ser humano precisa ver a luz para a luz por um ato do poder divino.
E por esse ato do poder divino, o Redentor foi gerado. Qual foi esse ato do poder divino? Um milagre, algo sobrenatural. A concepção pelo Espírito Santo, concepção de Jesus. Isaías, por exemplo, fala muito disso. O profeta Isaías falou muito disso e está registrado na Bíblia, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem vai desenvolver em seu ventre um filho. Isso não é um processo natural, isso é um processo divino. O que nós precisamos entender, e aqui, meu irmão, minha irmã, não vai crítica, menosprezo, não. É só para você entender a encarnação de Cristo. Porque Maria não pode ser idolatrada, não pode de jeito nenhum. Nem homem nenhum, nem mulher nenhuma. Ah, mas ela foi a mãe de Jesus. Sim. Ela só desenvolveu o ventre de Maria, a Virgem, foi simplesmente um receptáculo do descendente santo. Maria não era santa. Nunca foi santa. Maria era uma mulher escolhida por Deus. Mas por que Deus escolheu Maria? Ora, não sei. Ninguém sabe. Não é porque ela era santa, não. Nem José era santo. Nem Pedro, nem João, nem Paulo, ninguém. Eu não estou menosprezando Maria, eu estou trazendo a realidade bíblica. O ventre de Maria apenas recebeu uma ação divina para que ela engravidasse. Por causa disso que João, no Evangelho, no seu Evangelho, capítulo 1, versículos do 1 ao 14, ele escreve assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O que quer dizer isso aqui? No princípio era só a palavra. O verbo quer dizer a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era o próprio Deus. Depois, aquilo que era palavra, quer dizer, a vontade de Deus, se realiza em Maria. E aquilo que era o verbo, que era só a palavra de Deus, se faz carne, que é o nascimento de Jesus, e habita entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não tem que idolatrar ninguém. Falar de encarnação, eu fui buscar também uma definição. O que é encarnar? Eu sei, é se tornar em carne, tudo bem, né? Mas o que mais se pode falar disso? Então eu fui buscar uma definição. O ato de encarnar é se tornar semelhante.
Semelhante a quê? A outros encarnados, semelhante no aspecto, semelhante na carne. Isso é encarnar. Na cor. O sujeito pode ser branco, bicho de goiaba, que nem eu. A pessoa pode ser negra. Não importa. Encarnado. Isso é encarnar. E este mistério entre aspas, é o meio pelo qual Deus se fez homem. Deus se fez homem assim. Então, o que é a encarnação, irmão, irmã? Sim, irmã Maria. Sim. A irmã pergunta assim, se o óvulo de Maria fez, claro, o óvulo normal. Não houve a conjunção carnal com o macho, que no caso de Maria seria José. Não houve o relacionamento sexual. Houve uma ação milagrosa de Deus para que houvesse a fecundação em Maria sem o contato do macho, sem o contato de José. Entendeu? Todo o sistema reprodutivo de Maria foi usado por Deus neste milagre. Para a fecundação, para o desenvolvimento carnal de Deus no ventre de Maria. Por causa disso que não podemos chamar Maria de mãe de Deus. Maria é mãe do encarnado Jesus. Porque se Maria fosse mãe de Deus, quem seria então o pai de Deus? É um contrassenso chamar Maria de mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Homem, encarna. Por causa disso que nós estamos falando de encarnação hoje. Maria deu vida, trouxe à luz o homem, não Deus. Deus é que gerou este homem milagrosamente em Maria. Depois Maria desenvolveu tudo aquilo que uma mulher grávida desenvolve. A barriga, não sei o que e tal. Aí o neném nasce, o leite, para... Acabou. Tanto é que Maria teve outros filhos, ela não foi virgem. Depois que Jesus nasceu, né, o ímen se rompe. Ela não continua virgem. Ela foi virgem na concepção, porque não houve o contato do macho. E a encarnação foi a única resposta possível ao problema humano do pecado. Por causa disso que houve a encarnação. A única esperança para a humanidade se reunir com Deus é através da encarnação de Cristo. Porque é através de Cristo que nós somos perdoados. Através da vida de Cristo, das boas novas trazidas por Cristo, nós somos perdoados através da morte
voluntária. Presta atenção nisso. Jesus morre voluntariamente. Se ele como Deus, poderia matar todos e continuar vivo. Mas Deus não muda a sua... Olha, presta atenção, quando a gente tem este entendimento, ninguém engana a gente. Deus não muda a sua lei, nem para favorecer a Ele mesmo. A vontade de Deus não muda porque eu estou orando. Mas pastor, ora, se mudasse, Jesus não precisava ter morrido. O Senhor Deus falou, o salário do pecado é a morte. Acabou. Para pagar o pecado tem que morrer, mas então tem que matar a humanidade toda? Seria assim. Seria isso. Então, acaba com a humanidade. Aí acaba o pecado. Mas o amor de Deus não permite que a humanidade desapareça. Porque nós somos imagem e semelhança do próprio Pai que nos fez. Mas diz que Deus é Pai, porque é Ele que nos criou em Adão. Então vem Jesus, Ele morre no nosso lugar. Mas não era simplesmente um homem. É isso que você precisa entender. Porque senão morreria qualquer homem, qualquer um lá. Pronto, morreria Judas, acabou, estava tudo resolvido. Não, teria que ser um homem Deus. Homem, para poder morrer, e Deus para poder cumprir a própria lei criada por Ele. O salário do pecado é a morte. Então, olha, quando você agrupa esse conhecimento bíblico, as pessoas não te enganam mais. Opa, peraí, para. Você está vendo o quê? Espírito. Mas na Bíblia viu, não sei quem viu. São casos pontuais. Isso não é cada igreja 3, 4 está vendo. Não existe isso. Isso é coisas para a gente saber, para a gente entender. Você não estaria na Bíblia se a pessoa não tivesse visto, se aquilo não tivesse acontecido. E qualquer pessoa, qualquer religião, e olha que tem religião na face da terra, hein? Tem religião que não acaba mais. Mas qualquer pessoa, qualquer um, que negue a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que negue a encarnação de Deus em Cristo Jesus, é falsa. Acabou assim, simples, não tem que discutir. Ah, não aceitamos a encarnação, então vocês são falsos. Porra, assim, na lata. Mas como falso? Porque se você não aceita isso, você não aceita nada. Deixa eu ler aqui. Juquiá. Deus abençoe, irmão, que está em Juquiá. Graça e a paz aí para vocês todos, que o amor de Deus continue sendo derramado aí. Então esse ser eterno, presta atenção nisso. Senão fica um falatório, né, aquelas historinhas. Olha, o ser eterno, chamado Emanuel. Por que é Emanuel? Porque esta palavra, isso é uma palavra. Emanuel, na verdade, não é um nome, é uma palavra.
que quer dizer o quê? Deus conosco. Se eu falar Emanuel, eu estou dizendo Deus está conosco. No hebraico. Deus, o que você precisa entender é que Jesus Cristo sempre existiu. Ele não passou a existir através de Maria, nem através do momento da concepção milagrosa, sobrenatural, nem através do nascimento virginal. Não, Jesus sempre existiu. O verbo que nós lemos aqui em João 1, no princípio era o verbo, no princípio ele não existia visível. Assim como Deus não existe visível. Não existe. Ninguém viu Deus. Ninguém, nenhum ser humano viu Deus. Quem viveu na época de Jesus viu o Deus vivo. Viu Deus em Jesus. Mas o Espírito de Deus ninguém viu. Por quê? Porque Deus é Espírito. E o Espírito não é visível aos sentidos humanos, que é a visão. O sentido humano é a visão nesse caso. Mas por que diz que Jesus era o Verbo? Porque Deus criou tudo através do verbo, através da palavra, através do desejo, através da ação de criar, a palavra. Verbo, palavra, ação, movimento. É isso que quer dizer verbo. Hebreus 1:2, João 1:3. Jesus Cristo não é uma pessoa separada de Deus, como... Não é separado, é a mesma pessoa. Esse ser eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. Ele possui a mesma natureza do Deus Pai. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele existe na mesma forma de Deus, no mesmo poder de Deus, porque Ele é Deus, como está lá em Filipenses 2:6. Só que este Deus, para que Ele pudesse ser visível ao ser humano, e para que ele pudesse cumprir a própria lei dele mesmo, ele se encarna. Ele se encarnar quer dizer, ele se torna igual a gente. O verbo, Deus, se tornou homem e habitou, quer dizer, viveu entre nós. Por 33 anos, Deus se revestiu de humanidade. Tão homem, como se nunca tivesse sido outra coisa. Mas não deixou de ser Deus. Por um instante sequer, Deus deixa de ser Deus em Cristo. A confusão que se faz é que, a gente explica isso no livro dos Salmos, por exemplo. Às vezes é o salmista escrevendo, Davi, por exemplo, salmista escrevendo. Às vezes ele está escrevendo o que Deus está falando, não é o que ele está falando. E Cristo é o mesmo caso. Às vezes é o homem falando. Quando Jesus chora, Deus não chora. Deus é Espírito.
está chorando? Jesus, homem, porque ele era homem. Tenho sede. Jesus comia. Jesus tomava banho, bebia água, usava espinhos para palitar os dentes. Quem que fazia isso? Era Deus? Claro que não. Era o homem Jesus. Então, irmão, isso aí precisa ser bem entendido, Edjalma. Jesus era uma criatura de Deus na medida de homem. Se ele estava dizendo que Jesus, como homem, era uma criatura de Deus, tudo bem, não tem problema nenhum. Como homem era. Nasceu de uma mulher, agora ele era Deus. Entendeu? Ele era Deus. Jesus era 100% homem. Por que a gente diz? Porque ele era um homem. Quem não conhecia Jesus, via Jesus passando na rua, era um homem. Cabelo, sobrancelha, ouvido, dente. Eu sempre falo, eu vou aos exageros, né? Se Jesus não tomasse banho, ele cheirava como homem. Tinha que cortar as unhas, entendeu? Porque ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Nunca deixou de ser Deus. E Jesus habitando entre nós, nós vimos em Jesus a glória de Deus. Um pouquinho, né? Daquilo que não dá para ser medido, que é a glória de Deus. Os milagres, as boas novas, o renascimento, né? A ressurreição de Cristo. Tudo isso faz parte da glória de Deus. Colossenses 1,15. Que nós lemos do 1 ao 20, né? Faz parte da glória de Deus. Hebreus 1,3. Isso é encarnação, meu irmão, minha irmã. Isto que é encarnação. E quando a gente entende isso, um monte de coisa começa a falar, opa, isso não tem sentido, então isso não é possível. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por isso tudo que o Senhor falou conosco, por isso tudo que o Senhor nos lembrou nas passagens bíblicas, que muitas vezes a gente lê, não entende, ou não para, ou não quer entender, ou diz que cansa muito entender. Nós te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, o Deus encarnado homem, que se entregou por cada um de nós. Se não fosse desta forma, nós não teríamos chance nenhuma, esperança nenhuma. Esperança de céu, de arrebatamento, de vida eterna contigo, nenhuma. A gente nasceria para morrer da pior forma e maneira possível. Então nós te agradecemos, te exaltamos e te glorificamos. Cuida de nós, Senhor, nesse final de semana que está chegando. Não nos abandone, Senhor, por um instante sequer. E se for da tua santa, boa, agradável e perfeita vontade, traga-nos de volta na segunda-feira aqui para exaltar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.